Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar início a mais um curso para você que irá realizar o concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, pessoal, eu sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online, onde atuo como professor de legislação. Todas as legislações possíveis aí, principalmente as extravagantes, seja na área penal, civil ou na área ainda administrativa, eu sempre, então, que posso, estou lecionando cursos destas normas. Bem, ao analisar, então, os diversos editais aí da Polícia Civil do Estado de São Paulo, vocês certamente já fizeram um estudo desse edital, de maneira que vocês constataram que lá existem diversas normas de acordo, então, com o nosso conteúdo programático, ok? Especificamente, pessoal, nós vamos falar sobre os crimes, tá? Os crimes tipificados nesta lei. Tanto é assim, que normalmente quando eu vou lecionar legislação, eu não faço qualquer menção a artigos durante aqui as nossas aulas, nos meus slides. Mas especificamente nessa nos termos do artigo 33, nos termos do artigo 28, nos termos do artigo 41. Então, como é muito comum termos questões desta lei envolvendo artigos, diferentemente de outros cursos, eu, então, certamente irei mencionar, pelo menos na segunda fase aqui na nossa segunda aula, estes artigos que são os mais importantes, tá bom? Então, é com essa perspectiva, com essa alegria, com essa dedicação que eu quero que vocês prestem bastante atenção, façam os resumos e preparem-se para acertar todas as questões na prova. Eu fiz também uma pesquisa sobre questões, tá, da nossa banca. Questões que já foram cobradas pela nossa banca a respeito desta disciplina. E eu descobri aquilo que eu já imaginava. Ela cobra literalidade das ideias. Literalidade das ideias. Isso, então, faz com que a gente tenha aqui aquele nosso velho macete que é resumir as ideias principais, ok? Vamos lá, então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Vamos rumo à nossa aprovação, vamos estudar a Lei 11.343 de 2006, não a lei toda, mas especificamente os seus artigos 28 a 41. Então você, que se Deus quiser, futuro policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, seja muito bem-vindos, tá bom? Bem, nós estamos em diversos projetos aqui no nosso curso. Você certamente tem aula comigo em outras disciplinas, mas nunca é demais fazer aí uma nova, né? Ou seja, trazer mais algumas informações, pois, se você não me conhece, aqui está um pouco da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória profissional, a destacar o fato de eu ser servidor público há 29 anos, todos eles passados na área da segurança pública, inclusive como integrante de Polícia Civil há pelo menos 10 anos, ok? E o mais importante disso é que durante o curso poderão surgir dúvidas. Caso estas dúvidas surjam, eu estarei à sua disposição no nosso fórum e caso você queira, eu também estou no Instagram e no Face, tudo juntinho, professor Eduardo Galante, lá nós poderemos conversar, tá bom? Bem, feitas estas considerações, feitas aquelas considerações a respeito da banca, onde eu falei para você e vou repetir. A banca gosta de cobrar a literalidade das ideias. E mais, como ela cobra isso? Normalmente, ela acrescenta uma informação que não tem, ela subtrai ou seja, omite uma informação que deveria existir ou troca palavrinhas, ok?
bem, nós estaremos preparados para qualquer contexto. Dando sequência aqui, vamos trabalhar então. Não é lei complementar, certamente foi na hora de digitar, mas tudo bem, tá? Vamos riscar isso aqui. É a lei 11.343, essa lei de 2006, que sofreu diversas alterações e então nós vamos falar sobre esta lei, especificamente sobre os artigos 28 a 41. Nesse nosso primeiro slide aqui, isso nem está no nosso edital, que é logo lá no comecinho da nossa lei. Mas é sempre bom, sempre que você for estudar uma lei, é sempre interessante que a gente mostre para aqueles que irão estudar sobre o que nós falaremos. Isso é muito importante. E aqui, então, eu faço esta menção. Ou seja, a Lei 11.343, ela é conhecida como a Lei de Tóxicos, mas ela é mais conhecida com esse nome para fins doutrinários, para fins jornalísticos, pois especificamente quando nós temos uma questão de prova, dificilmente você vai achar a lei com esse nome. Normalmente a banca faz menção ao número da lei, tá bom? E esta lei, quando ela foi instituída, ela tratou sobre 4 temas específicos. Sobre o que esta lei tratou? Primeiro, ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o chamado SISNAD, que especificamente nesta parte do conteúdo programático não faz parte do nosso estudo. Mas é só para você saber. Não está no contexto daquilo que nós vamos estudar, mas é só para que você saiba que a lei tratou sobre esse assunto. Agora, daqui para frente, sim, ela estabeleceu normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e também definiu alguns crimes, ou seja, tipificou alguns crimes. Especificamente, nós vamos tratar bem mesmo aqui sobre alguns crimes e também sobre a repressão. É sobre isso que nós vamos falar. Então, uma vez que nós já sabemos qual é o assunto da nossa aula, fica mais fácil esta aula ser crimes. Então, uma coisa é certa, nós teremos questões na nossa prova envolvendo crimes. E aí, esse professor que aqui está, com o intuito de ir a vários churrascos, sabe por quê? Porque serão muitos os aprovados, eu fui pesquisar questões anteriores da nossa banca e descobri quais são os artigos mais cobrados pela nossa banca. O mais cobrado de todos é o 33. O artigo 33 é o artigo que mais está presente na prova. Depois é o artigo 28, é o segundo artigo mais cobrado que está na nossa prova. E também o 36. Ou, né,
seja qual for a lei que tratar sobre esse assunto, como por exemplo o Código Penal, ele lá tipifica alguns crimes. Evidentemente que nós não estamos falando destes crimes aqui. Aqui nós estamos falando de crimes que foram tipificados aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que há uma tipificação de alguma conduta omissiva ou comissiva, normalmente estas condutas têm início com verbos. Então, os núcleos destas condutas são quase todos, praticamente todos, 99% verbos. Isso significa dizer que nós deveremos ficar atentos a estas ideias. Vamos logo, então, já tratar de alguns destes crimes que são os mais importantes. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Se você adquirir, se você guardar, se você tiver em depósito, se você transportar, ou ainda se você trouxer consigo para consumo. Opa, aqui nós estamos falando de quem, pessoal? Nós estamos falando do usuário, não é isso? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Para consumo. Então, nesse primeiro momento, eu quero destacar que eu quero falar a respeito daquela conduta que é tipificada para quem é usuário, para Então, professor, quer dizer que o usuário é esse cara aqui? Sim, vamos até utilizar aqui o nome aqui, ó, usuário. Então, quem será esse usuário? Ok, é aquele que adquire, é aquele que guarda, é aquele que tem depósito, transporta, aquele que leva, né, consigo ali drogas que não tem autorização para consumo, tá bom? Bem, professor, a pessoa que é usuário a comunidade e uma medida, gente, educativa para comparecimento a algum programa ou curso educativo. As penas, então, que estarão sujeitas ali o usuário, tá bom? Agora, olha só que interessante. Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Agora, preste atenção num detalhe aqui. A nossa lei, ela dá destaque ao seguinte fato. Ah, professor, eu estou cultivando 2 alqueires de maconha. Não, gente, não pode. Por quê? A lei fala o seguinte, olha, se você viu uma pessoa que tinha um vaso, né? Ele chegou na sala, colocou no vaso um pé de maconha e ali ele utilizava
né, a cannabis sativa, e usava ali aquelas folhas para o seu consumo. Então, incorre nestas penas que aqui estão. Se você... Agora, professor, não, ele tinha um pé de maconha na sala, mas ele chamava os amigos para fumar com ele. Opa, aí já fugiu. Aí não é consumo pessoal. Você tem que ficar atento a isso aqui. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer que se eu tiver ali, né, semear, cultivar ou colher para o meu consumo uma pequena quantidade de substância que seja considerada aqui então como droga, eu estarei sujeito então a advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Sim. Olha, aqui então está o mapa do usuário de droga. Eu tenho certeza não para o meu consumo pessoal. Haha, quero ver, professor. Bem, e não se preocupe, a lei trouxe esta informação. Olha, como que o juiz, então, vai saber, como é que ele vai ter certeza que aquela droga era para o consumo pessoal? Sabe o que que o juiz vai fazer? É aquele usuário, ou seja, quais são as circunstâncias sociais e pessoais que estão em relação àquela pessoa. Então, por exemplo, tem passagem dele na polícia diversas oportunidades por ser usuário. Então, qual é a chance dele continuar sendo usuário? É muito grande. Olha, vai olhar sua conduta, ou seja, isso aqui é pro meu consumo. A pessoa que estiver fazendo a apreensão fala, aham, ok. Quem vai dizer para você isso é o juiz. E aí o juiz receberá estas informações e ele então vai determinar, tá bom? Olha, as penas previstas aqui no inciso 2 e 3, ou seja, prestação de serviço voltando aqui, ó, esta pena aqui, ó, 5 meses. Essa pena aqui também, 5 meses, tá bom? Belezinha? Tranquilo, viu, gente? Até agora, então, de usuário você está craque. Professor, imagina, aconteceu uma tragédia lá. A pessoa foi, então, surpreendida naquelas condições que o senhor acabou de falar. Ele estava com droga para o consumo e aí foi feito um termo chamamos, né, juridicamente falando, de reincidência. Evidentemente que eu não vou aprofundar aqui nesse conceito, mas em termos práticos entenda isso como reincidência. Pronto, ó. Regra, 5 meses. E 10 meses no caso de reincidência. Pronto, você já sabe, então caiu na nossa prova esse assunto e falou que é reincidente, você já sabe que, nesse caso,
seja clínicas, por exemplo, de tratamento, vai trabalhar nesses lugares aí. E o mais interessante, tá? Esses programas aqui, eles podem ser públicos ou privados, desde que, se privados, não tenham lucro, né, não tenha fins lucrativos. E a intenção, gente, é justamente sobre assim, olha, professor, onde que será cumprida esta prestação de serviço à comunidade? A ideia é que seja cumprida preferencialmente em um estabelecimento que tenha como foco a prevenção do consumo ou a recuperação de usuários e dependentes de drogas. Preferencialmente. Pois se não tiver, e nós sabemos que na prática não tem, vai cumprir esta pena no hospital, nas escolas, vai para um monte de lugares aí, tá legal? Não esqueçam disso. E mais, professor, deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui. Que garantia eu tenho que o usuário que for submetido, que for condenado a uma daquelas penas, o que me garante que ele vai cumprir isso aqui, ó? Advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa. Que garantia eu tenho, professor, que isso vai ser feito? Olha só, suponha-se então que esse agente, seja submetido a uma dessas penas e ele não as cumpra. Sabe o que vai acontecer? O juiz então irá falar com ele. Primeiro, vai perguntar para ele, olha, esta sua não realização dessas atribuições ocorreu de maneira injustificada? Sim. Então, por exemplo, se ele não foi cumprir porque estava doente, aí não é o caso. Está comprovado através de atestado? Tudo bem. Agora, não foi porque não quis. Sabe o que vai acontecer? O juiz, então, vai chamar esse cidadão e vai falar com ele, olha, ô meu amigo, te dei uma chance, tá bom? Te deu uma chance sem igual para que você possa cumprir essa sua penalidade, ou seja, vai dar um paga-pau para ele ali. Aí aqui, juridicamente, nós chamamos de admoestação verbal, ou seja, vai chamá-lo a atenção verbalmente. E ainda, poderá aplicar multa, viu? Esta multa, então, poderá ocorrer. Olha, o juiz, ele ainda tem um papel muito fundamental nesse papel, por quê? Ele vai determinar ao poder público, gente, que coloque à disposição, então, do usuário, do infrator, de maneira gratuita, um estabelecimento de saúde, de preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Olha que interessante, o juiz, então, vai chegar e vai falar para o Estado, ó, Estado, por favor, até parece, o juiz só vai falar assim, olha, encaminhe, coloque à disposição desse, então, infrator, de maneira gratuita, preferencialmente num tratamento ambulatorial, algo, então, que possa fazê-lo o quê? A se afastar desse mundo, ou seja, um tratamento especializado, tá bom? Isso é papel do juiz. Professor, na imposição, então, da medida educativa, que está lá no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28. Sabe o que é isso? Da multa. Então, essa multa aqui que nós acabamos de falar, ó, essa multa aqui. Então, o juiz tentou de tudo, mesmo assim ele não conseguiu cumprir. E aí, o que vai acontecer? Gente, nesse caso de multa, o juiz, então, vai fazer o quê? Ele vai primeiro ver qual foi a conduta praticada pelo infrator e vai analisar o grau de reprovabilidade desta conduta. E aí, então, ele vai fixar essa multa. Bem, no direito, principalmente na seara penal, as multas são fixadas em dias multa. Dias multa. E esse valor, o valor dessa multa, nunca será menor do que 40 dias multas e nem vai ser superior a 100. Ah, professor, e o que cai em prova? Justamente esta informação. Então, os dias multa, normalmente não, em todas as possibilidades estarão dentro desse valor aqui. Ou seja, o valor mínimo da multa a ser aplicada a um usuário que descumpriu as penalidades será o quê? 40 dias multa. E o máximo, professor, 100 dias multas, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente. Então, o juiz vai analisar a capacidade econômica do agente, tá? O valor de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Gente, olha que interessante.
Então, esse dias multa é calculado assim. É o valor de 1/30 de até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Normalmente é sobre o salário mínimo, mas se o juiz quiser colocar 3 salários, pode? Pode. Professor, como é que é essa equação? É mole, gente. É assim, ó. Dias multa é igual a 1/30 de até 3 salários por 30, não é isso? Pronto, aqui, ó, deu 30. E aí eu multiplico, então, pelas multas. A multa aqui, no caso, suponha que foi o mínimo, 40. 40 vezes 30 é igual a 1.200. Ah, professor, não, o juiz fixou em 2 salários. Opa, uma informação no Código Penal, que é mais, vamos dizer, elaborada. Aqui foi só um exemplo simples para que você possa entender. Professor, o que vai ser feito com os valores desta multa? Eles serão creditados no Fundo Nacional de Antidrogas. Eu vi prova cobrando isso aqui, tá? Então, os valores da multa vai para onde? Fundo Nacional de Antidroga. Professor, qual é o prazo de prescrição? Execução destas penalidades, elas irão prescrever em 2 anos. Isso aqui cai direto em prova, tá bom? Professor, e se esse prazo for interrompido? Se esse prazo for interrompido, vai seguir as normas de prescrição que estão previstas lá no Código Penal, nos artigos 107 e seguintes. Mas o que normalmente cai em prova? É o seguinte, estas penalidades aqui que nós acabamos de falar, elas então deverão ser executadas em que prazo? Olha lá, elas deverão ser impostas e executadas em até 2 anos. O Estado, então, tem 2 anos para fazer isso, pois, do contrário, estarão prescritas, ok? Beleza, professor. Vamos dar início agora a uma nova fase do que produz. Então coloca aí para mim, resumão do produtor, ou seja, aquele que produz a droga. E aí então nós vamos ver quais são as regras que estão previstas aqui, justamente para que não ocorra esta produção, mas a produção não autorizada, e também para que não haja o tráfico. Então agora, se você quiser colocar aí resumão do produtor e do traficante, isso é só para facilitar o nosso estudo, tá bom? Olha, primeira coisa, caso você tenha a necessidade de produzir vamos dizer assim, de ter ali, produzir, de extrair, de fabricar qualquer coisa que esteja relacionada a uma substância que é considerada, então, um entorpecente, uma droga que não tem autorização, você vai ter que ter licença. Ah, é, professor? É, você tem que ter licença prévia, então. Esta licença, quem vai poder te conceder é somente a autoridade competente, e se ela te dá, então, se ela te der esta licença, você vai produzir, extrair, você vai poder fabricar, você vai poder preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, olha quantos verbos, hein? Vender, comprar, trocar, ceder, adquirir, para qualquer fim, gente, drogas e matérias-primas destinadas à sua preparação. O que eu quero que vocês guardem para a nossa prova? Se precisar
de fazer isso, você tem que ter autorização. Você não pode fazer isso sem ter autorização, tá bom? Não adianta você falar, olha, não, eu criei um shampoo e a base do shampoo é a cannabis sativa, é o shampoo de maconha. Isso que eu tô falando é verdade, viu, gente? Já vi um caso desse aí. Shampoo de maconha é o que me faltava, né? Então, eu tô plantando maconha porque eu sou produtor do shampoo de maconha. Primeiro, já foi autorizada a venda desse produto? Segundo, você tem licença prévia da autoridade para fazer a plantação da maconha e depois para utilizar na fabricação desses produtos? Então, não é só querer não, tá legal? Olha, as plantações que forem ilícitas, aquelas que não tiverem autorizações, ou seja, não foi plantado e não foi autorizado e mesmo assim você plantou. O que vai acontecer? Primeira, elas serão imediatamente destruídas. Quem vai destruir essa plantação? O delegado de polícia, meu amigo. O delegado de polícia, então, vai chegar naquele local, vai meter gasolina lá e vai queimar tudo. Queima! E aí, pronto. Você já deve ter visto isso no jornal, tá? Quem queima, então, é o delegado. O delegado mete fogo. Vai lá, joga gasolina, queima tudo. Ele faz isso nos termos do artigo 50A. Tanto é que eu fiz aqui para você uma reprodução desse artigo para facilitar o nosso estudo. Só que daquele tudo lá, o delegado vai queimar tudo? Não. Ele vai recolher um pouquinho para ser feita a perícia, tá? Tudo isso será lavrado em auto, ou seja, tudo isso será registrado. Tudo isso não é só o delegado chegar lá e queimar, ele vai falar o que ele queimou, quanto que ele retirou para fazer a perícia, ele vai colocar qual foi o local que foi encontrado essa plantação, ou seja, a delimitação do local, e vai fazer o quê? Vai fazer de tudo ali para comprovar tudo que ali foi realizado, tá bom? Isso quem faz aí, então, é o delegado. Aqui está, olha, a destruição das drogas apreendidas, então, sem que haja ocorrência da prisão em flagrante, será feita por inserinação no prazo máximo de 30 dias contados da apreensão. Naquele caso ali, inicialmente, é o caso das plantações. Ali embaixo é aquela onde tem os tabletes, por exemplo, de maconha, que já foram colhidos, tá legal? Professor, se for feita uma queimada para destruir a plantação, bem, no caso de uma queimada para destruir a plantação, gente, nesse caso, então, serão observadas aquelas normas de proteção ao meio ambiente e, além disso, não vai haver aqui a necessidade de uma autorização, então, do sistema do meio ambiente, o SISNAMA. Professor, quer dizer que se eu for destruir a plantação, então, a autoridade tem que ter o quê? É só preocupação com o meio ambiente, até aí tudo bem, mas não precisa da autorização prévia do SISNAMA. É muito comum a banca perguntar se precisa de autorização. E nós sabemos que não precisa de autorização, tá? Olha, as glebas cultivadas com plantações ilícitas. Gente, glebas, tá? Para fins jurídicos, eu não vou me aprofundar aqui, são aquelas pequenas propriedades, tá? Ou propriedades destinadas a estas plantações. Elas serão expropriadas, ou seja, no caso, nos termos da nossa Constituição, aquelas então, aqui glebas, não é nem tão pequenas assim, mas glebas são aqueles locais que foram encontrados com plantações ilícitas, aqueles locais, então, serão expropriados, ou seja, serão tomados do seu respectivo proprietário e isso será feito nos termos do artigo 243 da Constituição Federal, que eu fiz questão de reproduzir logo abaixo aí para vocês, tá bom? O que eu preciso guardar para a prova, professor? Glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas. É isso que eu quero que você guarde para a prova. Se você guardar isso aqui, ó, vai me ajudar bastante, tá legal? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, falamos sobre dois assuntos principais. Trouxe todas as regras para você do usuário e trouxe também as regras para aqueles que plantam, então, substâncias ilícitas. Guardem isso para a nossa prova. Missão dada é missão cumprida. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.